Olá, Matheus Buttioni falando novamente. Estamos iniciando aí mais um curso do grupo dos transtornos do neurodesenvolvimento e hoje vamos falar sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Já desconstruímos um pouco a respeito do conceito, deixando claro o nome, a designação abordada no manual DSM-5. Notem que ele não coloca um artigo elencando os dois fatores. Ele coloca os dois fatores e uma separação. Porque veremos logo à frente que ele pode ser caracterizado combinado ou único, né? Então, a partir daí, nós vamos pautar o nosso entendimento. Espero que essa viagem seja muito boa, gere muito aprendizado e visite os outros vídeos. Lembrando que o módulo de grupo de transtorno e neurodesenvolvimento ele compõe um módulo muito maior, que é o curso de psicodiagnóstico, e que qual estarei pautando o certificado mediante pagamento. É um curso grátis no YouTube, mas o módulo você pode fazer todos, depois solicitar certificado e ainda ter direito de um bate-papo, né, que é uma mentoria referente a esse curso para a gente tirar possíveis dúvidas aí. Sua certificação será feita, enviarei o certificado via digital, via formato PDF, assinado e com a carga horária na frente e descrição atrás. Como havia falado, dentro do grupo dos transtornos do neurodesenvolvimento, vemos aí várias especificações de transtornos e o quais já falamos um pouco aqui, né? Então nós falamos das deficiências intelectuais, dos transtornos da comunicação, do transtorno do espectro autista, que foi o nosso último, e agora a gente está falando sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. No vídeo posterior, creio que tratarei transtorno específico de aprendizagem e depois no outro, transtornos motores. Por fazer parte de um mesmo grupo, muito comum às vezes esses diagnósticos ou serem comorbidades ou serem parte de diagnóstico diferencial, né? Então, a gente está dizendo assim, ó, que quando existe uma anomalia no neurodesenvolvimento, qualquer um desses transtornos eles podem existir e de maneira combinada ou pelo menos como diagnóstico diferencial. A abordagem referente ao diagnóstico do TDAH, ele tem uma dificuldade muito grande aí para a gente, porque ele é muito heterogêneo, né? Então, cada manifestação do TDAH, ele é muito particular na pessoa. O sintoma de TDAH pode variar muito, seja num dado momento da vida, seja no alto grau, e as avaliações que são feitas, né, ou triagem, tem que ser muito meticulosa, tem que ser muito detalhada. A gente tem dois eixos dentro do aspecto fundamental do TDAH, e claro, com base no DSM-5, que é a desatenção. Primeiro é esse fator palavra, é desatenção, que tem vários critérios diagnósticos que nós veremos à frente. E a impulsividade é essa ausência de controle que o sujeito tem. Bom, o prejuízo de qualquer um desses dois domínios, eles podem se manifestar em uma faixa muito ampla aí de sintomas, e o avaliador ele vai ter que ter um cuidado grande para certificar que esse indivíduo avaliado obedeça, né, esteja coberto pelos critérios para então estabelecer algum tipo de diagnóstico. O cuidado deve incluir aí entender a história bem meticulosa, bem minuciosa desse sujeito, entender a idade que se iniciou, os sintomas em cada fase do desenvolvimento, nem todo pai lembra, e aí a gente tem que talvez fazer mais que um encontro, porque daí eles vão retomando na memória. A gente precisa ter um histórico familiar, né, e médico também,
temos que determinar o que existe de fator de risco, se existe, né, um fator de risco, caso tenha. Como aí podemos citar aí um baixo peso a nascer, uma exposição a produtos tóxicos, se a mãe fumou no período de gestação, se ela deixou essa criança, né, em gestação e fez consumo de álcool ou qualquer outra substância que afete o desenvolvimento. Temos que ter histórico se existe mais pessoas na família, porque a gente pode ter uma questão hereditária. A gente tem que analisar também as questões ambientais dessa família, como um fator estressor, um abuso, uma negligência. E depois de rever tudo isso, ainda fazer uma lista de diagnósticos diferenciais, né, que é verificar se todos os outros diagnósticos diferenciais podem ser descartados no processo clínico de avaliação. Então, quem está me ouvindo, se é família, se é pai, mãe, acompanhe um profissional, né? E geralmente tem que ser profissionais relacionados à formação de cunho neurológico, então neuropediatra, neurologista, neuropsicólogo. Então, doenças do neurodesenvolvimento envolverão, né, fatores, capacitações relativos ao tema. Então, quando você for pedir uma avaliação, né, que seja com profissionais desse calibre, né, desse gabarito. Então, o TDAH ainda a gente vai ainda além do diferencial, analisar o que tem de comorbidade, de transtorno sobre esses sujeitos, e aí a gente vai ter que padronizar essas informações para passar para os membros da família. Mas eu sou só psicólogo, eu sou psicopedagogo, então você vai receber essa informação e ela tem que ser padronizada para que você tenha um critério de partida para fazer as intervenções, tá? Dentro das caracterizações aí do diagnóstico no DSM-5, nós temos três classificações de sintomas, que são a combinada, predominantemente desatenta ou predominantemente hiperativa ou impulsiva. A gente vai ter que especificar alguma remissão parcial do sintoma, né? A gente vai especificar se foi na vida adulta, que está associado a algum risco, até de suicídio, porque geralmente adultos com hiperatividade têm uma chance muito grande de suicídio, tá? Pelo comportamento impulsivo, a desatenção, né? Dentre outros fatores. O diagnóstico deve ser muito claro, para que todo profissional que na hora que leia o laudo, ele identifique rapidamente o que é e o que não é, né? Entenda o histórico, o percurso disso. Quando eu desenho muito bem as características diagnósticas de um transtorno mental, juntamente com a intensidade que ele tem, eu consigo posteriormente fazer uma avaliação de melhoria. Então supomos, né, que na avaliação inicial, né, deu lá um nível muito grave, mas com o tempo nós passamos e identificamos que ele não está mais grave, ele progrediu para um nível mediano. E dentro do nível mediano, né, a gente vai saber que as intervenções estão surtindo efeitos claros. Vale citar também que não é só os sintomas em si que deva ser levado em conta, mas também os comportamentos compensatórios positivos, que são aqueles comportamentos que gerem aí uma, uma diminuição no impacto daquele comportamento, daquele sintoma, né, referente ao transtorno. Então vai caber a nós, né, fazer essa avaliação. Bom, agora a gente vai contextualizar um pouco mais o assunto. Já trouxe aí muita informação,
a respeito. O bom de uma aula gravada é que você pode pausar, pode fazer uma anotação, pode fazer pesquisas relacionais e aí ter uma profundidade maior. Bom, falando em transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, TDAH, ele teve seu reconhecimento lá no DSM-2, né? E ele era tratado como uma reação hipercinética da infância ou adolescente. E a característica principal era a hiperatividade, era a inquietação, era a facilidade de perder o foco naquilo que estava se fazendo. Então, um fator né, a pessoa que se concentrou e perdeu a capacidade de concentrar-se, e o outro fator relacionado à atenção era ter a atenção. Então, ele não tinha e quando tinha, ele perdia essa capacidade de manter a atenção em um foco. Já no DSM-3, ele ofereceu critérios diagnósticos mais operacionalizados e enfatizou o déficit na atenção, enfatizou a impulsividade e também a hiperatividade. O que foi incluído uma categoria aí sem hiperatividade, ou seja, que poderia ter sim problemas de atenção, mas sem a hiperatividade. No DSM-4, os critérios foram revisados e passaram a focar dois grandes grupos. Então, o primeiro grupo, dificuldade de focar e manter a atenção, e o 2, hiperatividade e impulsividade. Os critérios que exigiam ao menos 12 de 18 sintomas do domínio de atenção, e sendo 6 do domínio de atenção e 6 do domínio de hiperatividade e impulsividade. Tinha que estar presente. Então, 6 critérios de um, 6 de outro. E por um tempo mínimo aí de 6 meses e que tivesse iniciado antes dos 7 anos de idade. Existia também subtipos que poderiam ser utilizados para especificar a apresentação, que era o critério predominantemente desatenção e predominantemente hiperatividade e impulsividade ou mista. Então ele tinha os três aí. Várias alterações então foram feitas nesse diagnóstico DSM-5. Tá? Então, o DSM-5, em primeiro lugar, a idade de início de sintomas prejudiciais ele foi alterado, né, de 7 já para 12, ele aumentou aí a linha de corte, porque pesquisas demonstraram que as estimativas de início de sintomas aos 7 anos de idade não eram muito confiáveis. Então que a gente tinha uma diferença uma diferença clínica muito grande entre essas crianças. E aí quando ele não manifestava aos 7, era colocado que ele teve uma manifestação tardia. Então, o 12 anos a gente entende aí que não é que começou tarde, é que uma criança ela pode levar uma vida acadêmica dentro do esperado, né, a partir de 7 anos, aí, 8, 9, e com 12 ela desenvolver uma gravidade. Então, o outro fator foi a questão dos subtipos, substituídos por especificadores. Então, o que era colocado lá no Manual 4 era os subtipos, e agora é especificador, que é eu especificar o espectro da doença, né? Não é essa palavra que está lá, mas é uma palavra que encaixa muito bem. E eu não sei até que ponto isso não vai ganhar os outros transtornos, né? O conceito de espectro, que você vai colocar lá um nível de impacto sobre a vida. Foi visto também a questão do limiar na vida adulta, quando se manifesta com 17 anos, também, e gerando aí muitos prejuízos. Então, falamos aqui nesse slide, né, todo o desenvolvimento dentro do DSM, a partir do 2, e as suas mudanças com relação ao diagnóstico do TDAH. Vamos mais à frente entender cada um deles. E entrando nos critérios diagnósticos, né, nós temos aí o critério A e B, nós temos ele com ênfase ou combinados. No critério A, nós temos 9 sintomas no total, e se apresentar 6 ou mais, está enquadrado. No B, a mesma coisa, apresentando 6 ou mais, está enquadrado. Vamos conhecer agora na literalidade
do que se trata, como que ele se apresenta no DSM-5. Bom, o critério diagnóstico no DSM-5 começa no padrão A, e dizendo que é um padrão persistente de desatenção e ou hiperatividade, impulsividade, que interfere no funcionamento e no desenvolvimento, conforme caracterizado por 1 e 2. Nós temos aí, então, o primeiro critério, a desatenção, como já dizemos, a partir de 6 até 9, com sintomas persistentes e pelo menos 6 meses, em um grau que é inconsistente com o nível do desenvolvimento e tem impacto negativo. Então, ele não corresponde ao nível de desenvolvimento e, além de tudo, tem gerado um impacto direto na vida profissional, social, pessoal dessa pessoa. Como nota, os sintomas não são apenas uma manifestação de comportamento opositor. Então, olha só, né? Detalhe, né? Que existe o comportamento opositor, desafio, hostilidade ou dificuldade para compreender tarefas ou instruções. Nós pautamos que a hiperatividade não é uma vontade, não é um comportamento, ela é uma resposta a um fator do neurodesenvolvimento. E comportamentos supositores já estão em outra classe, em outro grupo de diagnóstico. Continuando, então, para adolescentes mais velhos e adultos, 17 anos ou mais, pelo menos 5 sintomas são necessários, nem todos serão, mesmo porque nessa fase nós já temos um desenvolvimento inibitório maior, nós temos vários comportamentos compensatórios já mais maduros, e se ainda ele apresenta, então com certeza ele vai ter aí um diagnóstico. E neste caso aí, a partir dos 17 anos. Então, falando do primeiro critério, né, desatenção, nós vimos que são 9, vamos ver agora os primeiros aqui. Então, no A, frequentemente essa pessoa não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido, desastrado, né? E tarefas escolares, trabalho ou outras atividades, como exemplo é colocado negligência ou deixar de passar detalhes, o trabalho é muito impreciso, às vezes confundido com um descuido, né? uma irresponsabilidade com a atividade. No B, frequentemente tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas, dificuldade de manter o foco durante as aulas, conversas, leituras prolongadas. Então, começa a ler e não consegue. Não é porque não gostou do assunto, tá? É porque simplesmente não consegue estabelecer um contato atencional com aquilo que ele está em processo de input. Quando nós estamos, então, em idade escolar, nós temos um processo chamado de input de informações. Nesse processo de input de informações, nós vamos gravar informações por meio de processamento ambiental que a gente tem. Agora, se esse sujeito não consegue manter a atenção para fazer a aquisição de conhecimento, nós já vemos aí uma dificuldade depois escolar muito grande para ele ou para ela. Estamos falando aí do sujeito, né, em si. Nascer frequentemente parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra diretamente, a mente dele é muito longe, porque existe um processamento, né, de informações constante. E no momento que ele ouve algo, ele não consegue focar a sua atenção naquilo que está sendo dito. Não consegue seguir instruções porque ele nem consegue ouvir. Ou ele não ouve ou ele não termina a tarefa. E porque ele perde foco muito rápido, ele perde rumo muito rápido. E essa questão da perda do foco vai gerar prejuízo aí escolar, né, acadêmico e também profissional, porque pode ser interpretado como uma falta de comprometimento com aquilo que está sendo feito,
vai gerar um dessabor aí muito grande. Aqui no critério E, falar que frequentemente tem dificuldade para organizar tarefas e atividades, então ele não consegue gerenciar. O que é gerenciar? Né? O que tem que ser feito, quando, como, o que eu devo preparar antes, né? É gerenciar isso. Ele não consegue manter objetos pessoais em ordem, né? Sempre está desorganizado, é muito desleixado, faz um mau gerenciamento de tempo, dificuldade em cumprir prazos. E essas crianças, às vezes, eles vão ter, aí, ou até adulto mesmo, né? Ele tem uma facilidade de manter o foco em coisas que tem muitos distratores. E através desses muitos distratores, ele consegue se manter. Então, uma rede social, né, um jogo, algo que tenha bastante estímulo, vai conseguir prender porque constantemente se altera. E nessa velocidade grande de alteração de estímulo, ele acaba conseguindo, vai trocando, né, constantemente, ele consegue manter seu foco pela quantidade de foco. Então, na verdade, ele não mantém foco, né? A quantidade que é muito grande, a troca é muito rápida e faz com que ele consiga manter ali uma concentração. Também evita, não gosta, reluta em fazer tarefas que exijam esforço mental prolongado. Vai fazer uma atividade em grupo, não consegue pensar naquilo e às vezes vai ter um comportamento é, muito inadequado, porque ele se vê, né, como uma pessoa incapaz. A turma acaba construindo isso dele também, então socialmente vai gerar prejuízos. Perde coisas necessárias para a tarefa, não sabe onde deixou, está fazendo uma atividade, deixa algo no lugar, quando vai ver não está mais lá. Então, quando é adulto, muitas vezes faz um comportamento compensatório. Né? Que ele realiza? Né? Eu não vou perder material se eu não levar. Então ele simplesmente não leva os materiais de um ponto para outro. Se vai ir de um ponto para outro, para evitar que haja uma perda, né, de qualquer elemento, ele deixa ali em cima da perna, deixa ali debaixo do braço, para que quando ele sair, ele consiga sair com aquilo já e sem ter o esquecimento. Com frequência também é esquecido as atividades cotidianas, obrigações básicas, ainda mais quando adolescentes. Não consegue retornar uma ligação, esquece de pagar a conta. São comportamentos aí que vão gerar bastante impacto negativo na vida social dele, por questões básicas, né? Tinha que pagar a parcela, tinha que pagar tal coisa, e daqui a pouco isso vai virando uma bola de neve, né? Então na vida adulta também ele vai gerar impactos aí bem negativos na vida desse sujeito. Nós temos ainda, vamos caminhar, aqui o segundo critério, tá? Que é a hiperatividade e impulsividade. É necessário 6 ou mais, né, dos 9 presentes sintomas para que seja caracterizado. Menos do que isso, não. Claro que vai depender muito da avaliação do clínico em cada um deles e entender o impacto que ele está gerando. Tem uma nota, né, que os sintomas não são apenas uma manifestação do mesmo caso, né, do anterior, não pode ser apenas uma manifestação de comportamento opositor, desafio, hostilidade, dentre outros, e também para adolescentes mais velhos e adultos, 17 anos ou mais, pelo menos 5 sintomas são necessários, não 6 abaixo disso. Então, prossigamos. Então, dentre os fatores elencados, temos frequente remexe ou batuca com as mãos, pés. Então, a criança, o jovem, né, ele vai se mexer a todo momento.
na cadeira. Alguns familiares vão olhar e vão dizer assim: olha, tem uma formiguinha, o que acontece com esse menino? Ele não para. No adulto vai existir também, mas vai ser um comportamento um pouco mais maduro. Ele vai compensar isso de alguma forma, né, para que ele conviva no meio social. Ele acaba compensando de alguma forma esse tipo de comportamento e gerando aí maquiando, né, de certa forma, esse comportamento. Então, essa observação é necessária, porque às vezes em uma avaliação vamos nos perceber que ele possui, mas ele utiliza de uma forma compensatória e acaba não manifestando, né, de maneira tão negativa. Frequentemente também vai levantar em situações em que era para ficar sentado, sai do lugar da sala, se move, vai para um lado para o outro. Como eu falo assim, adultos também pode ter esse desejo, ele compensa. E não, quando se visita o profissional ou o profissional fazendo, é bom ele investigar isso, né? E perguntar: olha, você não levanta, mas mentalmente, né? Aqui nós estamos levando em conta o adolescente, a criança que aceita, né, levantar, aceita aquela regra naquele momento, mas depois, quando adulto, ele acaba criando um comportamento compensatório para isso. Outro tipo de comportamento que nós vemos é o corre, o sobe em cima das coisas, em um local inapropriado. Adolescente ou adulto, isso pode se limitar com a sensação. Então, a sensação ela é um fator que deve ser levado em conta, tá? Quando se trata de um adulto, mesmo porque ele tem um controle inibitório, tem uma questão social e que ele aprendeu ali, né, com o passar do tempo, se controlar. Então, nesse controle que esse adulto tem, acaba mascarando o sintoma. Bom, nós temos aí uma frequência, incapacidade de brincar ou se mover em atividade de lazer calmamente, né? O movimento ele é sempre muito brusco, abrupto, gerando aí alguns sustos, né? Em quem está nessa roda de brincadeira, quem está junto aí, que está aí nesse momento participando. O E, né, com frequência não para, né, é um motor ligado. O critério diagnóstico, vocês podem perceber que eles são muito parecidos, no sentido de movimento. Então é uma criança, é um adulto que não para, ele vive frequentemente se mexendo. Quando está brincando, passa do limite. Quando está conversando com as pessoas, passa dos limites. Então, toda circunstância que ele participa, ele não respeita o limite básico de comportamento. No F, fala que frequentemente ele fala demais, não só a questão física, motora, está em constantemente acionamento, mas existe também aí uma questão verbal. Ele vive toda hora, ele fala, né? Toda hora as crianças estão falando, tá verbalizando, o adulto também. E aí é um dos fatores clínicos diagnósticos. No H, tem dificuldade para esperar sua vez. É uma necessidade, né, ambiental de sentir, de estar presente. Então faz uma fila, faz algum tipo de atividade necessária,
E aí naquele momento ele não consegue esperar, né? Não consegue e quer a qualquer momento aí, a qualquer custo, ser atendido. E aí por isso acaba criando também um certo tipo de transtorno. E aí a gente combina, né? A gente tem um desejo, uma baixa capacidade de espera, junto talvez aí com uma personalidade agressiva. E você já sabe que vai gerar uma confusão, né, muito grande, naquele ambiente, naquele contexto, e, e que será, né, visto por todos, né? Fica muito claro para todos que estão no local. Ele interrompe as pessoas, não deixa as pessoas falarem, né, a todo momento, em jogo, pega as coisas antes das pessoas, começam a fazer atividade antes das pessoas. A, a, quem está ali assistindo, né, a situação vai acabar se assustando um pouco ou achando essa pessoa muito inconveniente, muito incoerente, e esses comportamentos aí vão ser bem reprovados, e se são reprovados pode gerar um afastamento social, uma frieza, uma evitação das pessoas, dos coleguinhas, e que gera prejuízo sim significativo na vida dessa pessoa. Então terminamos aí o critério B e não para por aí. Critério A, nós temos o 1 e o 2, que é a hiperatividade e o transtorno do déficit de atenção e o déficit de atenção, né? E que essas questões que nós vemos lá no A, né? Elas se subdividem em 9 cada um, e que para ser elegível, né, o critério diagnóstico, nós vamos pautar com a quantidade mínima de 6 ou mais. De 17 anos acima, não precisamos ter 6, mas com apenas 5 já está se encaixando dentro do critério diagnóstico. Detalhes, né, que devemos aí ter em mente. Já no B, é um outro fator, né, que traz aí a necessidade para um diagnóstico, que trata de que esses sintomas de desatenção ou hiperatividade, impulsividade, estavam presentes antes dos 12 anos. Tá? Então, se apareceu antes dos 12 anos, nós podemos sim diagnosticar. Se todos os critérios acima no A atendeu, nós vamos para o B. Né? Aconteceu antes dos 12 anos, pelo menos? Sim, então está dentro do critério. O outro, que é o C, vários sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade estão presentes em 2 ou mais ambientes. Exemplo, casa, escola, trabalho, amigos. Ou seja, não pode ser manifestado apenas tudo aquilo que foi identificado lá no critério A, 1 e 2, então fica A1 e A2, apenas em um contexto. Se eu tenho a manifestação dos sintomas apenas em um contexto, a gente não vai poder dar o diagnóstico. A gente vai ter que avaliar o quanto desses sinais e sintomas não são comportamentais. D. Há evidência clara que os sintomas interferem no funcionamento social, acadêmico, profissional e reduz sua qualidade. Então, se você manifesta em todos os contextos tais sintomas, a gente quer saber se tais sintomas têm gerado prejuízo no funcionamento social, acadêmico, profissional. Outra questão, né, se os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de esquizofrenia ou de outro transtorno psicótico, que são também que conseguem explicar tais tipos de comportamento, é citado aqui como transtorno de humor, ansiedade, dissociativo, de personalidade, intoxicação e abstinência à substância. É deixado muito claro no DSM, então, que
tais tipos de sintomas podem sim, né, aparecer em outra forma, né, por conta de um transtorno, por conta de uma outra questão sintomática. Então é papel do terapeuta, né, do profissional que está fazendo a avaliação, né, ter esse olhar sobre o seu paciente. Visto isso, temos então os critérios A, B, C, D e E. Critério A com número A1 e A2, que correspondem à hiperatividade, e o outro ao déficit de atenção. E vamos prosseguir aí a mais alguns detalhes. Que é o subtipo, né? Aqui não é um especificador, é um subtipo, que é a apresentação combinada. Se existe tanto o critério A ou 2, ele vai ganhar essa nomenclatura. Então no CID F90.2 aqui está CID 11, viu? Então tem esse detalhe também, o CID 11 ainda está em tradução, talvez quando assistir o vídeo já não seja mais essa questão. Mas vai ter que especificar aí esse detalhe. Segundo, se tem predomínio de desatenção, então vai ser 314.00 e o F90.0. No outro caso, que é quando a hiperatividade é aquilo que está mais em foco, né, mais forte, e aí vai ter uma outra designação. Tá? Então, primeiro subtipo. Existe então um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ok, qual é o subtipo? E ainda não para por aí. Se ele encaixou, a gente agora vai dar o diagnóstico aí com seu subtipo específico. Depois do subtipo eu vou especificar. Especificar o quê? Se em remissão parcial, que é quando todos os critérios foram preenchidos no passado, nem todos os critérios foram preenchidos nos últimos 6 meses e os sintomas ainda resultam em prejuízo no funcionamento social, acadêmico ou profissional. Tá? Então eu vou fazer essa especificação. Se tem remissão parcial aí no nosso diagnóstico. Outro aspecto muito presente no diagnóstico do DSM é a gravidade. A gravidade, para mim, ele é uma grande qualidade, tá? É aquela mudança boa que conseguimos ter uma visão de melhora no quadro da pessoa que está sendo cuidada, que está sendo tratada. Então notem aí que pode ser, né, que haja uma evolução no quadro devido a um bom tratamento, ou uma estagnação, ou uma involução. Então, quando ele é caracterizado como leve, se ele tem aí poucos sintomas, moderados, se os sintomas está entre leve e grave, e o grave quando os sintomas são severos, que gera muito prejuízo social no funcionamento social profissional. Então é muito bom se a gente consegue lá do grave, né, melhorar para o moderado e até levar para o leve. O diagnóstico geralmente, né, ele é baseado nos sinais. Esses sinais são de desatenção, muita impulsividade, hiperatividade, e geralmente na escola que começa a existir. No contexto escolar, então, essas observações são feitas pelos educadores, repassadas aí para a gente. O diagnóstico TDAH ele exige a presença de sintoma persistente, e que seja prejudicial, e que seja impulsivo, e que seja hiperativo. Ambos combinados, ou um ou outro. Então, a maior parte aí a gente tem dos diagnósticos nem sempre tão cedo, porque tem que avaliar várias questões comportamentais presentes, resistentes aí
no processo do aluno, né? Mesmo porque o TDAH ele é um tipo de transtorno que geralmente seu tratamento é farmacológico também, e é necessário uma responsabilidade aí muito grande. Ele geralmente dado então já na idade pós-escolar, geralmente aí a 12 anos, antes dos 12 anos tem que ter iniciado. Então assim, entrou na escola com 7, a gente já vai começar a ver inícios aí desses comportamentos, como no mínimo 6 meses de manifestação. É um transtorno muito complexo dentro do grupo do neurodesenvolvimento. Quem trabalha nessa área é bom conhecer para fazer aí algumas intervenções. Chegamos ao final de mais uma aula desse curso, um pouco direto, né? Porque é um assunto assim bem pontual e diferente do transtorno específico de aprendizagem, que nós teremos que fazer aí um apanhado muito grande a respeito dos detalhes. Eu quero ser bem direto. O nosso foco mesmo é uma visão geral dos transtornos do neurodesenvolvimento. Eu tenho mais outras aulas aí falando sobre isso de uma maneira geral. E para que as pessoas, né, sejam informadas. Também quem é profissional, esse primeiro contato mais controlado, aqui desenhado, se faz aí muito importante, porque ele ganha um direcionamento a respeito de pesquisas, formas de fazer o diagnóstico, algumas pontuações que podem fazer toda a diferença aí na vida profissional. Para quem nunca teve contato, que vai ter o primeiro contato, às vezes vai assustar ou às vezes não vai ter um domínio básico é, que ele tem, né? Ele vai precisar, né? Então cabe a observação para gente caminhar aí nesse percurso. Mais uma vez agradeço a todos e te espero aí na próxima aula.